com paliativo. A gente não está aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para falar que existe pecado, que existe condenação, mas que também existe uma solução, e que essa solução está em Cristo, na cruz, que depende do novo nascimento, que não advém de ser membro de uma igreja, que não é participar de alguma comunidade. Agora há pouco eu vi um menino vindo aqui, falando, eu convido a minha mãe, uma conversa assim, mas não é filho. De conversa fiada o inferno está cheio. E se a pessoa não tiver disposição de caráter, postura, decisão de andar com Cristo, Jesus ele não gosta de, como é que se fala? Quando tem a pele fina, tem que ter pele grossa. São pessoas que são provadas e aprovadas no reino de Deus. São estes que o Senhor usa. Quando Deus chama Moisés, Moisés é jogado lá no rio, naquele cesto para ser comido por crocodilo. Não é aquele bebezinho bonitinho com talquinho na bundinha, tá? Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz, eu sou ainda uma criança, não sei nem falar. E Deus fala, não diga que você é uma criança, que eu vou te enviar. E você vai ser perseguido, vai ser caçado. Você vai ser uma voz que se levanta e vão se opor contra você. E a certa altura do ministério, Jeremias, ele começa a reclamar, Senhor, eu estou sofrendo. E o que Deus responde para ele? Lembra? Se você está sendo frouxo, competindo com os homens, imagine o dia que você for competir com os cavalos. Se você está sendo fracote, enquanto o rio Jordão está calmo, imagine no período das pedras e das enchentes e dos espinhos. Porque são estes que Deus chama. Se você quer crescer, você tem que andar com pessoas como Moisés. Você tem que andar com pessoas como Jeremias. Você tem que andar com pessoas como Isaías. Você tem que andar com pessoas que enfrentaram na carne, na luta e no dia a dia o que é a dor, o que é a perseguição, o que é o sofrimento, o que é a angústia, para que você pegue um pouquinho daquela unção e você possa fazer diferença. Nós vivemos numa sociedade de gente fraca, de gente de pele suave, não preparada para os embates. Se você olha para Jesus, perseguido, Jesus com embates constantes contra os fariseus, contra os anciãos, e chega um dado momento que ele é levado à cruz. É gente assim que faz diferença no reino. É gente que está na cadeia, como o apóstolo Paulo, preso, e ele já sabe que vai morrer, mas o que ele pede para Timóteo, o que é? São os pergaminhos, são as folhas, onde ele possa trabalhar, fazer a obra de Deus. Porque Deus quer de nós o fluir.
Essa semana teve uma situação patética. O brasileiro tem sido envergonhado diuturnamente, né? O tal do presidente do Brasil foi plantar uma oliveira, né? Viram? Daí ele fez um buraco, colocou a oliveira, jogou terra, regou e perguntou assim para o assessor que estava ao lado dele: quanto tempo levará para nascerem as uvas? Mas oliveira, o assessor ainda respondeu 8 anos. Imagine. Mas a oliveira, ela produz azeitona. Mas qual é o processo para que essa azeitona se transforme em óleo? Azeite. Tem que ser esmagada. Eu estava com o Jefferson lá no retiro, e o Jefferson, ele é muito técnico, né? Ele tem aquela mente de matemático, de físico, e a gente falando de carro, ele falou carro a diesel. É interessante porque o diesel é um óleo, e a combustão dele não é através de faísca, mas através da pressão, e vai aquela pressão no pistão até que chega num ponto de ebulição, e daí sai a faísca, a combustão, para que o motor possa funcionar. Irmãos, nós precisamos fluir, só que para ter azeite que preste em nós, fluindo, nós precisamos ser amassados, nós precisamos ser esmagados, nós precisamos ter a pressão sobre nós, a ponto de, depois daquela decomposição da azeitona, poder sair dali o azeite. Não tem outro jeito. Jesus, quando diz assim que nós devemos segui-lo, é para seguir os seus passos. E assim como ele foi esmagado, assim como ele foi moído, assim como ele foi crucificado, assim como ele foi perseguido, quem é discípulo de Jesus tem que estar disposto a ser semelhante ao seu mestre. E tem muita gente procurando o glamour de uma igreja que não está disposta a ser a cara do Senhor aqui na terra, que não tem capacidade de enfrentar a dor, que não tem capacidade de enfrentar a pressão, que não tem capacidade de enfrentar o sofrimento, a angústia, que faz parte do nosso crescimento. Não tem crescimento sem isso. Me diga um apóstolo que morreu de velhice, na ilha, velhinho, preso, exilado, solitário, feliz, porque viu Jesus como ninguém nunca viu. Deus está nos moldando. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, 2º livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor
que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa mulher, ela chama o profeta Eliseu para contar a Eliseu uma catástrofe que se levantou na sua casa, que foi a morte do seu marido que era discípulo dos profetas, o seu marido que era o sacerdote do lar, e a vida dela foi totalmente, radicalmente transformada, porque tudo que parece que está calmo e tranquilo pode se transformar repentinamente, não é verdade? Estava tudo bem enquanto o marido, sacerdote, profeta, discípulo dos profetas, estava dentro daquela casa, mas num dado momento morreu o marido que temia a Deus, marido que servia a Deus, marido que andava com Deus. Era uma casa abençoada pela presença da profecia na boca daquele homem, do temor no coração daquele homem, do sacerdócio dentro daquele lar. E de repente, tudo se acaba, e é depois da morte desse homem que os credores começam a vir, e vieram os credores querendo levar os 2 filhos daquela mulher como escravos. E aqui nós temos uma figura muito clara do que acontece quando a voz profética se cala dentro de uma família, quando a voz do sacerdote se cala dentro de uma casa, quando existe um vazio dessa presença representada por aquele homem de Deus, porque existem pessoas, existem lares que estão vazios da presença de Deus, vazios da voz de Deus, porque morreu, não literalmente o homem líder daquela casa, ou a mulher líder daquela casa, mas morreu a voz profética, morreu o relacionamento com Deus, morreu a consagração daquele lar, morreu o amor pela palavra, morreu o amor pelos irmãos e por estar em comunhão com a igreja. E aquela casa fica vazia da representação da presença de Deus naquele lar. E quando isso acontece, o credor vem. E vem para quê? Vem para levar os seus filhos. Vem para destruir a sua família. Vem para escravizar.
Sabe, nós estamos colocados aqui, nesse bairro, e quase todos os dias nós vemos famílias distanciadas de Deus, aonde a voz de Deus morreu dentro daquela casa, ou aonde a voz de Deus nunca esteve dentro daquela casa, onde o sacerdócio não existe dentro daquela casa, e os filhos fatalmente serão levados como escravos do diabo, por esse mundo, levados para o pecado, levados para a prostituição, levados para as drogas, levados para as contravenções e para o crime, porque falta o sacerdócio. Quantos crentes desigrejados e pensando que o fato de estar desigrejado é alguma vantagem, alguma virtude, porque eu não estarei lá na igreja, estarei em casa, mas só que naquela casa do desigrejado está faltando também. Essa pessoa desigrejada está viúva da igreja, está viúva da voz de Deus, está viúva do sacerdócio dentro do lar, está viúva de uma vida de oração, está viúva de uma vida de estudo bíblico, e todo o distanciamento da casa de Deus, todo o distanciamento da palavra de Deus, todo o distanciamento da profecia do Senhor que se ouve através da pregação do Evangelho, vai expor aquela família à escravidão. Casos como dessa viúva, nós encontramos em cada esquina aqui nesse bairro. Casos como dessa viúva, nós encontramos na conversa com crentes que não valorizam a comunhão e a intimidade com Deus. Casos como dessa viúva, são casos que precisam ser tratados e que a Bíblia chama também de apostasia. É quando você fica ausente e o seu lar fica vazio das coisas de Deus. Pior coisa é um lar vazio das coisas de Deus. Por quê? Jesus ele ensina, que quando um espírito maligno é expulso do coração, o que acontece? Aquela casa fica vazia, aquela casa fica varrida, aquela casa fica adornada, porém vazia, e aquele demônio ele vai por lugares áridos, por lugares sujos, pelos cemitérios, pelos desertos, procurando descanso, e não encontra. Daí ele diz o quê? Voltarei para a minha antiga casa. E ele traz consigo 7 demônios piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. A sua casa não pode ficar vazia da consagração. A sua casa não pode ficar vazia de estar envolvida nas coisas de Deus. A sua casa não pode ficar vazia da oração. A sua casa não pode ficar vazia da consagração. Porque você está expondo a sua família, os filhos que você diz que ama, a escravidão. E o diabo vem. E ele vem para fazer escravos dentro do seu lar. Nós precisamos lembrar que esfriamento espiritual também é morte. Aquela mulher perdeu o marido que era profeta, Mas esfriamento espiritual também é morte.
o gelo, a falta do pulsar, a falta da comoção diante da palavra de Deus, também é morte. A falta de desejo pelas coisas de Deus, também é morte. E também a exposição dos filhos à escravidão. Aquela casa, então, ela precisava se encher novamente dos valores que ficaram ausentes com a morte daquele profeta. E aquela mulher, então, ela vai até o profeta Eliseu e ela faz a reclamação. E Eliseu, ele pega e pergunta uma coisa muito simples para ela. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Ali no versículo 2, diga, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Porque quando você se distancia, quando você se esfria, quando a sua casa fica vazia, o ataque é tão profundo na sua casa, que mesmo aquilo que você tem, porque ela tinha um pouco de azeite numa vasilha, né? Mesmo aquilo que você tem, você começa a chamar de nada. Eu não tenho nada, eu não tenho solução, eu não tenho esperança, eu não tenho nenhuma perspectiva na minha frente, eu não tenho nada. A única coisa que tenho é o medo, é o pavor, porque aquilo que eu mais amo está sendo levado como escravo. Então eu tenho pavor, eu tenho angústia, eu tenho sofrimento, eu tenho dívida, eu tenho peso nas minhas costas, mas de esperança eu não tenho nada. A casa primeiro fica vazia da voz profética, e depois o coração dela e a casa dela fica vazia de esperança, vazia da fé. O que a gente encontra de gente com os olhos parados, sem brilho, e quando a gente pergunta qual que é a sua expectativa, o que você imagina, o que eu posso fazer, o que você tem que pode ser usado, e a pessoa diz: eu não tenho nada, eu perdi tudo, eu perdi a minha paz, eu vivo em depressão, angústia e sofrimento, e com medo, porque daqui a pouco vão bater na minha porta para levar aqueles que eu mais amo, que são os meus filhos, e o medo de perder os filhos, e o medo de perder a casa. Eliseu pergunta para essa mulher: o que você tem em casa? Não tenho nada. Se ela soubesse que ela tinha o que em casa, ela tinha tudo. Ela só não sabia. Porque o milagre foi feito a partir do que ela tinha, era um azeite. Ela tinha tudo. Tudo que Deus podia usar. E ela dizia: eu não tenho nada. Eu não sou nada. Não tenho nem futuro. Nem os meus filhos têm futuro. Então, o profeta Eliseu, vendo a cegueira daquela mulher, porque o sofrimento traz uma cegueira, né? Irmão, se lembram de Agar chorando, eu ouvindo o filho chorar, lembram? No deserto, e Deus faz um milagre. Qual foi o milagre que Deus fez? Abriu os olhos para que ela visse que tinha uma fonte que ela não enxergava,
Porque o sofrimento causa cegueira. No sofrimento você não enxerga saída. No sofrimento você não enxerga a solução. E Eliseu, então, ele começa um processo de restauração naquela vida. No versículo 3, Eliseu diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Vai pedir vasilhas. Eliseu aqui está restaurando naquele coração uma coisa chamada dignidade. Aquela mulher estava vazia de dignidade. Porque Eliseu diz agora é o seguinte: mude de postura, mude o seu coração, vá nos vizinhos, vá nos amigos e peça vasilhas. Sabe quando bate alguém na casa da gente pedindo? E a gente já imagina, né? De comprar um arroz, um feijão, né? Um café, açúcar. Quando aquela mulher bateu lá nos vizinhos e pedindo, eles sabiam que ela era pobre, paupérrima, viúva, os filhos já seriam levados, ela tinha dívidas. Por certo, imaginaram, ela vai pedir nessas vasilhas que coloque ali a farinha, que coloque ali o fermento, que lhe dê. Mas ela queria vasilhas vazias, por quê? Porque o profeta estava dizendo para ela que a partir daquele momento ela seria uma empreendedora. Ela seria alguém que não dependeria dos vizinhos. Ela seria alguém que não dependeria de esmola. Ela seria alguém que não ficaria de casa em casa, olha, me ajude, reclamando da sua situação. Mas ela seria alguém que está pedindo, olha, eu não preciso colocar nada dentro dessa vasilha. Eu não preciso de nada, porque eu não quero depender dos homens. Eu não quero depender de favor de ninguém. Eu não quero depender de misericórdia de ninguém. Porque a partir desse momento eu estou me posicionando para depender totalmente, absolutamente de um Deus provedor. E o ideal de Deus é este. Ele não quer ninguém mendigando. Ele não quer ninguém de porta em porta chorando as pitangas. Mas Ele quer que você chegue e diz, olha, me empreste aí umas vasilhas, porque a minha produção, ela será tão grande, mas tão grande, que vai faltar vasilha para eu armazenar tudo que Deus vai me dar. O povo de Deus tem que parar com essa ideia de transformar pedinte em dependente, que fica uma dependência a vida toda, que fica com o caneco na mão o tempo todo, que fica com aquele olhar de misericórdia, pedindo, oh, por favor, me ajude, porque eu estou desesperado. Não que a gente não possa ajudar no primeiro momento, mas é para a pessoa sair da condição de pedinte e andar na dignidade, na honra, no comportamento daquele que é filho de Deus e que pela sua fé em Deus, Deus o levanta, Deus o restaura. Eliseu, então, ele diz para aquela mulher, empreste
muitas vasilhas, vazias, porque a quantidade do que eu quero te abençoar é tão grande. Eliseu inverte a lógica do pedinte, né? É terrível alguém que viva eternamente nessa condição. É muito bom quando a gente recebe uma ajuda no momento em que estamos precisando. Mas a Bíblia diz o quê? Que a melhor coisa é dar do que receber. E Jesus, quando restaura uma família, quando restaura uma pessoa, essa pessoa tem no coração o ideal de abençoar, de dar, de contribuir, de fortalecer. E não viver pedindo. Outra coisa que Eliseu restaura está no versículo 3 ainda, no versículo 4. Depois de pedir muitas vasilhas emprestadas, ele diz: depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aqui, o profeta Eliseu restaura algo importante. Ele diz assim: olha, agora que você emprestou um monte de vasilhas vazias, se tranque dentro de casa com os seus filhos, porque chegou a hora da missão mais importante da vida dos seus filhos, que é cada um deles ver a manifestação diante dos seus olhos do poder de Deus, da graça de Deus. Eu fico imaginando aqueles dois filhos ajudando aquela mulher a colocar o azeite nas vasilhas, e eles exultando diante de Deus, chorando diante de Deus, se alegrando diante de Deus, porque quanto mais eles colocavam nas vasilhas, mais óleo tinha, mais azeite tinha. E daí meu filho trazia mais uma vasilha e dizia: o que está acontecendo, mãe? É o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, é assim que Ele age. Ai daquele pai, daquela mãe que dentro de casa não vê milagre nenhum de Deus, porque não tem comunhão, porque não tem vida de oração, e que não tem um testemunho dos seus filhos e que viram o azeite multiplicando, o gás multiplicando, Deus abençoando, Deus mandando recurso, Deus operando, Deus curando, e a família reunida, exaltando a Deus e dizendo: olha, nós juntos estamos vendo o poder de Deus se manifestando dentro da nossa casa. Para que isso aconteça, tem que ser cascadura, né? Porque você pode ser eu uso essa palavra porque está na Bíblia, tá? Você pode ser um frouxo, né? Quando aperta a coisa, o que você faz? Você chora. Quando a coisa está angustiante, quando a dor é pesada, você faz o quê? Daí você chora. Mas não, aquela mulher reuniu os seus filhos e juntos, em comunhão, viram o poder de Deus se manifestando, viram a graça de Deus se manifestando, viram milagres, sorriram juntos
ali na fé, na esperança, no amor. E aquela mulher que imaginava que não tinha nada, na verdade ela tinha tudo ali. Porque ela tinha o azeite, ela tinha os filhos, ela tinha a possibilidade da comunhão, ela tinha a oportunidade de fechar as portas para estar com os seus filhos, clamando ao Senhor. Sabe, no começo da história, aquela mulher tinha medo de abrir a porta, lembram? Porque poderia vir o credor e levar os filhos. Ela estava fechada em torno de si mesma, ela estava bloqueada pelo medo, ela estava bloqueada pela insegurança, ela estava fechada dentro de si mesma, achando que ela não tinha nada e que não haveria saída. E Eliseu diz: abra a porta e saia por aí, ó, no meio dos vizinhos, peça vasilhas, se exponha, se mostre. E daí depois, agora se feche novamente. Só que dessa vez não é para reclamar. Só que dessa vez não é para chorar. Só que dessa vez não é para dizer que não tem nada. Dessa vez é para a comunhão com os filhos, com a família, ver a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, juntos, ver o fluir do óleo. Quando acabou de encher as vasilhas, e o azeite parou de correr então, porque não tinha de colocar, só se jogasse no chão. No versículo 7 diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Que ele disse: vá, venda o azeite. Que fácil, né? É lógico. Pega esse azeite, venda o azeite, devolva as vasilhas, né, vazias. Pague suas dívidas, escravidão, nem pensar, porque agora a dívida já não é mais problema, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Será que dava para viver a vida toda com o que sobrou daquele azeite? Será que tinha tanta vasilha assim que sobrou um monte? Sabe, alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, quando diz assim, ó, viva com o que sobrar, sabe o que significa? É que o fluir, ele não acabaria ali. O milagre era ilimitado. E ela continuaria trabalhando e vendendo, se consagrando, e a unção do Senhor continuaria sobre a vida dela na medida das suas necessidades. Mas essa unção, esse derramar do Espírito, do óleo, ele dependeu daquele esmagamento da oliveira ou da azeitona, né? E se Deus, lá no início dessa história, tivesse dito assim para Eliseu: Eliseu, com uma palavra você resolve isso, faz um milagre rápido aí, ela está livre. Ela não participaria do quê? Do processo. E muita gente que chega na igreja e não quer saber do processo, quer saber do resultado final. Mas qual que é o processo para ter azeite de qualidade e um fluir verdadeiro? É o esmagamento, é o aperto, é a pressão, é o dia a dia,
é a dor, é a angústia, é a dependência de Deus, é a dependência do milagre de cada dia. Tem gente que nunca vai deixar de ser criança, nunca vai crescer e nunca vai fluir, e sempre vai ser casca fina, sempre vai ser aquele indivíduo fragilizado, que não consegue encarar de frente os problemas da vida. Mas quando Deus quer formar um profeta, quando Deus quer formar um homem de Deus, vai ser no meio da dor, da angústia, do aperto, da pressão, da batalha, do enfrentamento, que daí sai aquele azeite precioso, resultado dessa pressão que precisamos. Nós estamos aqui num bairro, se a gente olhar em volta, vai ter casas vazias da palavra profética, muitas. Casas vazias da esperança, muita gente dizendo eu não tenho nada. Vai ter casas com pessoas eternamente pedintes, dependentes, que Deus quer libertar. Deus quer que a gente vá até elas e leve vasilhas vazias e diga para elas que Deus pode encher e transformar essa pessoa, essa família, em empresários, em empreendimento. Vou usar Israel aqui como exemplo. Um dia ele ficou desempregado. Ele acha que comeu um docinho de leite na casa da vovó, que ela pôs dentro da panela de pressão uma latinha, olhou e pensou: preciso de um monte de vidros agora, de vidros vazios, para que eu possa enchê-los de doce de leite e sair para vender. São os problemas que nos transformam em homens, em mulheres de valor. Nós temos aqui na igreja essa barreira, que nada mais é do que uma oportunidade para que cada membro da igreja, exprimido pelo desejo de ver o resultado claro e objetivo do poder de Deus se manifestando e salvando pessoas, espremidos até sair o azeite da oração, da busca, do clamor, do evangelismo, da disposição de estar aqui se derramando nesse lugar, para que as pessoas vejam o azeite escorrendo pela porta e desejando deste mesmo azeite que transforma as suas vidas. Cada um de nós. Mas se você não quer pressão, você não está apto para o reino de Deus. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado tem que seguir para o alvo, para o objetivo que Deus tem colocado diante de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra,
Te agradecemos pelo exemplo que temos, ó Deus, nessa história que começou tão triste, mas terminou num grande avivamento na casa daquela mulher. E assim, ó Deus, sabemos que o Senhor nos espreme para que possamos fluir, e nós queremos te louvar por isso, te agradecer. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em ti. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.